Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam super bem. Sejam super bem-vindos aqui ao canal do Conteúdo Matemática. E na aula de hoje, nesse vídeo, eu vou estar corrigindo a prova do mérito, que aconteceu em março de 2025, aí, da parte específica de matemática. Inclusive, de fevereiro e janeiro, tem disponíveis aqui no canal, tem disponível o nosso curso ali, já para vocês também estarem dando uma olhada. Em específico, nesse vídeo, eu vou estar corrigindo das questões 21 a 30, já que vieram 40 questões de específico, tá? Como vem vindo. Então, se você que também quiser, assim que você finalizar esse, dá uma olhadinha nas outras 30 questões, tem o link aqui embaixo, todas separadas de bloco de 10 em 10 questões, tá bom? Tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, bora lá, vamos para a nossa primeira questão do vídeo de hoje. A questão 21 da nossa prova, que fala o seguinte. Vou até aumentar a tela aqui para vocês. Vamos lá. Diz assim: o produto interno bruto, PIB, de um país é de 1,6 trilhões de dólares norte-americanos. Utilizando-se a cotação de R$ 6,25 para cada $1 e sabendo que a população desse país é de 64 milhões de habitantes, o PIB per capita desse país em reais por habitante é igual a. Então vamos lá, a gente vai ter que fazer um exercício que vai ser trabalhar aí a quantidade de zeros, principalmente, tá? É o foco principal dessa questão. Tanto que você encontra isso na nossa aula 1 do módulo 1 de matemática, que são as operações básicas, assim como na aula 11, que eu falo de transformação de unidades, certo? Então vamos lá. Qual o primeiro passo do exercício, né? Como ele me questiona em reais por habitante, eu tenho que ver quantos reais eu tenho e dividi-lo pela quantidade de habitantes. Então eu tenho que converter isso para reais. Mas só que, ó, é 1,6 trilhões. Eu vou multiplicar, sendo que cada $1 corresponde a R$ 6,25. Então vamos primeiro fazer essa multiplicação que logicamente vai dar em trilhões de reais, tá bom? E aí fazendo aqui, ó, 6,25 vezes 1,6. Vou começar pela unidade decimal aqui. 6 vezes 5 dá 30, sobe 3. 6 vezes 2, 12, mais 3, 15. Coloco 5, sobe 1. E 6 vezes 6, 36, mais 1, 37. Agora vamos para a nossa unidade, que temos 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 2 dá 2 e 1 vezes 6 dá 6. E aí, somando os valores, temos 0, 5 mais 5 dá 10, sobe 1, 1 mais 7 dá 8, mais 2 dá 10, sobe 1, e 1 mais 3, 4, mais 6 dá 10 também. Ou seja, está aí, seria 10 mil. Mas note que nós temos 3 casinhas decimais. No primeiro, 2 e na segunda, 1. Ao total, 3 casas. 1, 2, 3. E coloca a vírgula. Portanto, isso daí dariam 10 trilhões de reais. Certo? 10 trilhões de reais. Muito bem. Chegamos até essa parte da multiplicação de decimal, você também encontra na nossa aula 1, da parte 1 aí, do módulo de matemática aí no nosso curso. Perfeito, achamos os reais. Agora eu tenho que dividir pela quantidade de habitantes, que são 64 milhões. Portanto, agora sim eu vou fazer a conversão dos zeros, certo? 10 trilhões. Olha só, vou colocar o 10 e vou colocar os zeros em azul para nos facilitar, tá bom? Ó, se eu colocasse 3 zerinhos, ficaria 10 mil. Se eu colocasse mais 3 zerinhos, 10 milhões. Mais 3 zerinhos, bilhões. E mais 3 zeros, trilhões. Está aqui os 10 trilhões de reais. Nem vou usar a notação científica, por enquanto. E aí, vou dividir pelos 64 milhões de habitantes. Vou pensar da mesma forma. Vou colocar o 64 e vou colocando os zerinhos. 64 mil, 64 milhões. Certo? Para que isso, professor? Para eu poder simplificar. Nota que eu tenho 6 zeros aqui no denominador, posso cortar com 6 zeros do denominador. E aí sim eu posso dividir 10 milhões por 64. Só que note depois que a resposta vai estar na casa do 1000, né? Eu até poderia fazer uma coisinha aqui, mas eu vou deixar para o final para não confundi-los,
Tá bom? Vou dividir 10 milhões aqui por 64. E aí o 64 vai caber uma vez só no 100. E restam 36. E aí desce o próximo zero. 360 dividido por 64 vai dar 5 vezes. E vamos chegar em 320. Restando 40, desce o próximo zero. Ainda assim, conseguiríamos chegar no 6. 6 vezes 64 dá 384. Restando 16. Desce o próximo zero. 160. E aí chegaríamos em, vamos ver, 3 vezes, passa. 2 vezes eu acho que dá. Ó. 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 6 dá 12. Perfeito. E aí restariam 32. Desce o próximo zero. 320 por 64, a gente já fez essa continha aqui, ó. Já sabemos que dá 5. Vai dar 320. E aí zera, tá certo? E aí vamos descer o nosso último zero. E aí, quando eu desço o nosso último zero, a gente zera a conta aqui. Fechou? Então, a resposta foi R$ 156.250 por habitante. Olha o que eu falei, R$ 156.250. Como as nossas alternativas estão na faixa do 1.000, então eu coloco a vírgula exatamente aonde seria o 1.000 para deixar como alternativa. Então, R$ 156.025. A alternativa correta, letra D de dado. Certo? Está aí a nossa primeira questão. E aí, pessoal, eu sempre peço aqui para a nossa equipe digitar as questões e eu fazer junto com vocês, né? A primeira vez que eu estou batendo o olho na questão, para ver se eu também encontro dificuldades que vocês poderiam encontrar ali no momento da prova e tudo mais, qual que seria o meu primeiro raciocínio abordado, que assim fica mais fácil, né, da gente dividir essas dúvidas. Bom, vamos lá para a nossa segunda questão, que diz o seguinte: um professor de matemática apresentou aos seus alunos a seguinte imagem, indicando 4 etapas de um padrão de figuras de bolinhas. E aí tem aqui as bolinhas, as nossas figuras. Um conteúdo matemático que possivelmente esse professor pretende explorar e o número de bolinhas que irão compor a figura 2025 são, respectivamente. Então, olha, tem duas perguntas aqui. O conteúdo que ele quer abordar e quantas bolinhas nós vamos ter, certo? Bom, para isso, nós temos ali, no módulo 2, uma aula que eu coloco de sequências, tá certo? Que envolve esses tipos de figura. E lá tem 4 vídeos mostrando, né? Um geral, outro de PA, outro de PG e outro de técnicas, como que eu abordo, qual que é o meu primeiro pensamento, se não der certo, qual que é o segundo, eu coloco isso para vocês, porque a Vunesp, né, tem uma forma mais rápida ali de estar mostrando isso, e eu mostro lá nos vídeos. Aqui eu vou mostrar para vocês o meu primeiro pensamento. É o seguinte, eu conto aqui quantas bolinhas nós temos. E fazendo essa contagem, eu vejo que eu já tenho 12 bolinhas. Aí eu vejo no segundo, ele continua com as mesmas 12, certo? Ele continua com as mesmas 12, só que acrescentou mais 4, uma em cada ponta. Portanto, ficamos com 16. Na terceira, ele mantém a segunda imagem, que eram as 16, e ainda acrescenta mais 4 na ponta, chegando em 20. Quando ele vai para a quarta figura, ele mantém, né, essas 20, mantém a terceira figura, quase que eu passei batido aqui, mantém a terceira figura, que eram as 20 bolinhas, e acrescenta mais 4, chegando em 24. Então, só por esses números, aí vem o nosso pensamento lógico, que é o seguinte: note que eu tento sempre primeiro pela adição, tá? Ou seja, 12 mais quanto dá 16? 12 mais 4. 16 mais quanto dá 12? 20. 16 mais 4 dá 20. 20 mais quanto dá 24? 20 mais 4. Opa!
Nota que essa sequência é sempre ao adicionar 4 bolinhas. Uma na parte superior, uma na direita, uma na esquerda e uma na inferior. Daí, então, eu já sei que se trata de uma sequência que eu estou adicionando. E essa sequência que está adicionando recebe o nome de progressão aritmética, nossa famosa PA. Ou seja, aqui eu já fico em dúvida entre duas alternativas. Lembrando que quadrados perfeitos seriam 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, que é o 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, né? Não tem nada a ver. E progressão geométrica é aquela progressão em que, em vez de você estar somando elementos, você multiplica. Então, por exemplo, se eu pegasse a multiplicação por 3, começando do 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. Ou seja, ela aumenta ou diminui, se caso for uma multiplicação de uma fração, muito rápido. Aqui não, aqui está adicionando de pouquinho em pouquinho. Progressão aritmética. Já fiquei entre B e C. Só que daí ele pergunta quantas bolinhas eu vou ter na figura 2025. Para isso, eu posso estar utilizando um raciocínio lógico ou a fórmula, tá? É o seguinte, vejam só comigo, eu vou usar raciocínio lógico em vez de fórmula, porque às vezes fórmula a gente não grava na hora da prova. Mas a minha explicação vai fazer você gravar. É o seguinte, para eu sair da figura 1 e chegar na figura 2, eu somei uma vez só o 4. Para sair da figura 1 e chegar na figura 3, eu somei duas vezes o 4. Para sair da figura 1 e chegar na figura 4, eu somei 3 números 4. Então, consegue perceber que para eu chegar, por exemplo, na figura 100, eu vou ter que somar 99 números 4. Né? Sempre um a menos, porque eu já estou partindo do primeiro. Isto é, se eu quero chegar na figura 2025, eu vou ter que somar quantos números 4? 2024. Sempre um a menos, porque eu já estou partindo da primeira. Então, eu vou fazer 2024 vezes 4. E no caso aqui, vai dar 8.096. Isso quer dizer que eu vou somar a minha figura 1. E a minha figura 1 já tinha 12 quadradinhos. Opa, 12 bolinhas. Então, é só você pegar esse 8.096 e somar com as 12 bolinhas da primeira figura. E isso faz com que a gente chegue em 9.108 bolinhas. Certo? Isso, opa, desculpa, 8, né? O 1 só tinha subido na centena. 8.108 bolinhas. Isso está expresso aqui na nossa alternativa correta, que é a letra B de bola. B de bolinhas. Daí a questão número 22. Aliás, se você quiser fazer parte dos nossos cursos, também tem o link aqui, tá, do nosso curso descritivo aí, tudo certinho, dividido em 4 módulos. Temos o módulo 1 da matemática básica, temos o módulo 2 da matemática do ensino médio, a matemática 3 com módulo 3 com raciocínio lógico matemático e o módulo 4 também com os autores, com a bibliografia. Dou de bônus para vocês técnicas de chute, questionários, questões comentadas, simulados e ainda autores e leis que são cobrados na parte pedagógica, ali mais de forma resumida, tá bom? Então, contemplamos aí o conteúdo completo para vocês. E se ficar na dúvida, ó, podem me chamar aqui, meu número está aqui em cima. Bem, bora para a questão 23. O que ela diz aqui? Construindo em um mesmo plano cartesiano de eixos ortogonais, os gráficos das funções reais dadas por f de x igual a menos 2x² mais x mais 4 e g de x, x menos 4, os gráficos dessas funções não se intersectam em dois pontos, ambos com abscissas irracionais, em dois pontos com abscissas inteiras, em um único ponto ou em um único ponto. Muito bem. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que eu vou ter uma parábola, né, com concavidade para baixo, porque o nosso A é negativo, e uma reta, né, crescente, já que o nosso A é positivo. Então, imagine só, você vai ter uma parábola aqui, certo? E você vai ter uma reta. Se essa reta fazer isso, os pontos não intersectam. Seria a letra A. Se os pontos fizerem isso daqui,
se intersectam em dois pontos, neste e neste. Aí você vai ter que calcular a abscissa em que eles se encontram, para ver se essas abscissas são racionais, são inteiras, ou se elas são irracionais, certo? E ainda teria uma terceira possibilidade, que era a nossa reta, por exemplo, passar a fazer só isso daqui, se encontrar em um único ponto. E aí eu também teria que estar encontrando este ponto de encontro, se ela é irracional ou se ela é inteira. Enfim, pessoal, sabe o que é mais fácil aqui? A gente já encontrar o x direto. Porque se a gente não encontrar o x, elas não se intersectam. Se eu encontrar um x, eu vejo se ele é racional ou irracional, e se encontrar em dois pontos, a mesma coisa. Então, como que eu faço para encontrar o x? Se eu quero o ponto de encontro, quer dizer que o nosso eixo y, né, o eixo y de encontro aqui, ó, eles são iguais, tanto na reta quanto na parábola. E se o y, né, que a nossa ordenada são iguais, quer dizer que o nosso f de x é igual ao g de x, certo? Isso daqui você vai encontrar lá no módulo 2, aonde eu explico funções para vocês, tá? É um exercício batido aí da Unesp, é uma aula só aí dessa explicação de funções para vocês. E vamos lá. Aqui, então, eu vou substituir no lugar de f de x, menos 2x² mais x mais 4, e no lugar de g de x, x menos 4. Nota que aqui eu vou ficar com uma equação de segundo grau. Para resolver essa equação de segundo grau, pessoal, eu preferiria jogar todo mundo para um lado só, tá? Vamos ver o que vai dar. Minha escolha foi boa ou não. Então, aqui, ó, eu mantive. E o que vai para o outro lado tem que ir trocando o sinal. O x era positivo? Vai negativo. O 4 era negativo? Vai positivo. E aí, fica igual a zero. E olha que bacana, olha que legal. Você tem aqui, ó, x menos x. E x menos x dá zero. Pode cortar. Bom, restando apenas o 2x² e restando ainda o 4 mais 4, que dá 8, certo? Faltou menos ali. Muito bem, ficamos com uma equação de segundo grau. Aqui, se você fizer Bhaskara, perfeito. Se você fizer soma e produto, perfeito também. Mas quando B é zero, eu mostro isso lá na nossa aula de equação de segundo grau, e tem um jeitinho um pouquinho mais rápido de nós fazermos. É jogar o seu C para o outro lado, né? Então, vou voltar com 8 para o outro lado, como negativo, e vou passar o nosso A, que é menos 2, para o lado de lá, dividindo, tá? Ficando x² igual a menos 8 por menos 2. E menos 8 dividido por menos 2 dá 4. Dessa forma, x² igual a 4. Qual que é o inverso do quadrado? E aqui, muitas vezes, um professor até de matemática acaba se equivocando. O inverso do quadrado é mais ou menos a raiz quadrada do número que estava ali, no caso 4. Bem? Então, mais ou menos a raiz quadrada. E nesse caso, raiz quadrada de 4 é 2. Portanto, nós ficamos com duas respostas. x1 igual a 2 e x2 igual a menos 2. O que isso significa, professor? Que a gente vai ter dois encontros. Elas vão se interceptar em dois locais. E esses dois locais, ó, a nossa abscissa, são números inteiros, tá? E os inteiros fazem parte dos racionais. Eu não lembro o jeito que ele trazia para a gente. Tá aqui, ó, na letra C. Se intersectam em dois pontos e ambas as abscissas são inteiras, 2 e menos 2. Portanto, a alternativa correta, letra C de casa. Professor, e por que a B não pode ser abscissas irracionais? Para ser um número irracional, tem que ter o π, tem que ter a raiz quadrada de um número não exato, por exemplo, raiz quadrada de 3 e assim por diante, tá? E não é isso que ele traz. Ele traz números inteiros para nós. Bem, então tá aí a nossa terceira questão de hoje. Vamos para a quarta, questão 24 da nossa prova, que diz o seguinte: em mentalidades matemáticas, estipulando o potencial dos estudantes por meio da matemática criativa, é do Boller esse livro, tá? Das mensagens inspiradoras e do ensino inovador,
Kohler, tá aí, propõe o uso de tabelas de autoavaliação para que os alunos aprendam a se reconhecer no processo de conhecimento. Observe a tabela de autoavaliação a seguir, adaptada a esse livro. Olha só, pessoal, eu quero falar primeiro disso daqui, do livro, tá? Eu falei para o pessoal no curso, tá? E aqui eu vou dar a dica para vocês. Eu deixo esse vídeo durante pouco tempo aqui no canal e depois só disponível no curso. Então, olha só. O que eu falei para o pessoal? Nós temos dois livros que são apenas, que trazem realmente tese e pedagogia, que é o livro do D'Ambrosio e do Damori, tá? Quando eu estou falando aí da prova do mérito, certo? Todos os demais, acredito que a forma que a Banca Vunesp trazer, e eu já tinha falado isso lá em janeiro, acredito que não necessitaria exatamente da leitura da obra, porque todos os demais livros são teórico-práticos. Então, eles mostram algo da matemática teórica e prática. Então, se você já tem o conhecimento matemático, talvez o livro em si você não iria precisar usar para a resolução de questão. Eu falei isso, não lembro dessa questão aqui, porque eu ainda não li, e vamos ver se eu estou certo ou errado. Bom, então, o que ele falava aqui, ó? Número 1, resolvi corretamente a equação utilizando o método de completar quadrados, né? Que são os quadrados perfeitos, possivelmente. Resolvi corretamente a equação utilizando a fórmula quadrática. E 3, registrei a prova real da solução da equação. Tá. Aí ainda vem. Um professor pediu que seus alunos resolvessem a equação quadrática, x ao quadrado menos x menos 12 igual a zero, de todas as formas possíveis, e que fizessem a prova real dos seus resultados. Depois que o professor corrigiu o problema na lousa, ele pediu que cada estudante analisasse suas respostas e, em seguida, assinalasse a tabela dos 3 itens de autoavaliação. Um de seus alunos respondeu a seguinte resolução do problema. Está aí a resposta do aluno. E aí deve vir a pergunta, né? Após a correção do exercício na lousa, o preenchimento correto da tabela de autoavaliação do aluno deveria assinalar apenas, então o aluno deveria assinalar apenas 1 e 2, 1 e 3, apenas o 2, apenas o 3. E aí? Então ele está falando em relação a essa tabela. Então você vai ter que ver se ele resolveu corretamente a parte dos quadrados perfeitos, se ele resolveu corretamente a equação utilizando a fórmula quadrática, né, que é o Bhaskara, e ver se ele fez a prova real da solução. Vamos analisar essas três. Bom, logo de cara, o que ele faz aqui, ó? Vamos entender. Olha só, ele está usando os métodos dos quadrados, mas eu tenho que ver se isso está correto. Vamos ver se ele fez correto. Ele aqui deve ter passado 12 para o outro lado positivo, e aí multiplicado tudo por 4. 1 vezes 4 deu 4, menos 1 vezes 4 deu 4, e o 12 que passou positivo, vezes 4, 48. Por enquanto, correto. Aí ele pegou e somou um dos dois lados, adicionou um dos dois lados. Perfeito. Como é uma equação, o que você faz de um lado tem que fazer do outro. Perfeito. E aí aqui ele colocou na fórmula do quadrado perfeito. Raiz quadrada de 4x quadrado é 2x e raiz quadrada de 1 é 1. E assim, usando o sinal do termo intermediário. Perfeito. Feito o quadrado, olha o que a gente fez na questão anterior. Você tem que tirar a raiz quadrada, positiva e negativa do termo de lá. Então, ó, tirou a raiz quadrada de 49, mais ou menos 7. Por enquanto, está tudo certo. Continuando. Aqui ele já veio para as respostas. Então, eu vou trazer aqui para vocês as duas respostas do 7 e do menos 7. Aí ele teria que passar o 1 para lá somando. Ele passaria 1 somando, tanto o 7 positivo quanto o 7 negativo. 7 mais 1 é 8 e menos 7 mais 1 é menos 6. E aí, pessoal, teria o 2, que está multiplicando e passa dividindo. 8 dividido por 2 deu 4 e menos 6 dividido por 2 deu menos 3. Tá certo. Ele acertou. Então, o primeiro método está correto. Vamos para o segundo método. E aí, pessoal, se você quisesse ganhar tempo, olha isso daqui, ó. Então,
equivocadas as soluções. Esse método 2 deve ter alguma coisa de errado. Se o método 2 estiver certo, a gente errou no método 1. Não tem o que fazer. Então, vamos lá. Ó. Vamos começar aqui. Qual que é a fórmula mesmo do Bhaskara? É menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Mas aqui nota que ele já coloca o delta direto. Né? Então, vamos lembrar quem é o delta. B quadrado menos 4ac. Bem? E aí vem menos o b. Quanto que valia o b mesmo na nossa equação? Ah, já achei o erro. Tá aqui, ó. O b, ó. Esse é o b. O b valia menos 1. E aí a gente tinha que ter o menos da fórmula dele. Então teria que ficar menos 1. E aqui que deve ter sido o erro. Porque menos com menos dá mais. E aí eu nem vou olhar a raiz, tá? Vamos ver se realmente foi isso. E aí, gente, ó, mais 1 mais 7 daria 8. Dividido por 2, 4 e não 3. E se ele fosse negativo, mais 1 menos 7, que é uma conta que a gente já fez, daria menos 6. Dividido por 2, menos 3. Então, foram trocados os sinais aqui, porque ele errou trocando o sinal do B. Dessa forma, a 2 está errada. Qual que era 3 mesmo? Vamos voltar aqui, ó. A 1 ele resolveu certo, a 2 ele resolveu errada. E a 3, registrei a prova real da solução. Cadê a prova real? O que era fazer a prova real? Era você pegar as suas soluções, uma de cada vez, e colocar na sua equação. Então, primeiro você teria que substituir o x pelo 4, pode ver que daria certo. 4 ao quadrado, 16, menos 4 já dá 12, menos 12, 0. Então, a resposta seria 4, daria certo. E fazer isso também com menos 3. Menos 3 ao quadrado daria 9, menos com menos 3 daria mais 3, menos 12. 9 mais 3, 12, menos 12, 0. O menos 3 também daria certo. E isso seria a prova real. E ele não fez aqui. Ele nem tentou executar a prova real. Portanto, apenas a primeira está certa. Ou seja, a alternativa correta, letra E de esperança. Gente, aqui por técnicas de chute, se você tivesse lido pouquíssimo do exercício, estratégia de resolução, 1 e 2 já daria errado, porque a 1 deu um resultado, a 2 deu outro resultado. A 3 era prova real. Você não viu prova real ali. Pronto, elimina. Ou seja, você só tinha C e E para analisar. Se você tinha só C e E para analisar, bastava você pegar um número. Ou 4, ou menos 3, ou 3, ou menos 4. E já fazer a prova real. Se o 4 desse certo, a 1 estava certo. Se o 4 desse errado, era a 2 que estava certo. Você resolveria esse problema aí em menos de 2 minutos, tá bom? É que eu estou aqui para explicar, para passar detalhado para vocês, por isso que eu explico e tudo mais, mas eu também estou dando a técnica de prova para vocês, tá bom? Bora para a questão 25, olha o tamanho dela, vou aumentar aqui. Vamos lá, sei que vocês estão comigo. No livro Mentalidades Matemáticas, de novo, né? Estimulando o potencial dos estudantes por meio da matemática criativa e das mensagens inspiradoras e do ensino inovador 2017, Boller propõe uma tarefa de investigação com base no famoso problema de encontrar números naturais de 1 a 20 que podem ser representados usando apenas 4 quatros e qualquer operação matemática. Por exemplo, o 15 é igual a 4 vezes 4 menos 4 dividido por 4. Então, usou 4 números 4, tá? E aí ele conseguiu, colocando operações ali no meio, chegar no número 15. Só um exemplo, né? A tarefa também pode ser estendida, né, aumentada, solicitando que o aluno identifique mais de uma forma de encontrar o número com as regras dadas, que, no caso do número 15, poderia ser 44 dividido por 4, que daria 11, mais 4 também daria 15. Ou seja, ele estendeu. Em vez de usar 4 quatros, ele estendeu de diversas formas. No caso aqui, 3 números 4. Ok. Em uma atividade de investigação proposta no ensino médio, uma professora aplicou a atividade abordada no livro de Boller e, após concluída a tarefa de representar cada número natural de 1 a 20 utilizando 4 quatros, estendeu o exercício, vamos lá, vamos pegar aqui, estendeu o exercício
pedindo aos estudantes que identificassem outras formas de representar o número 15, utilizando apenas o algarismo 4, e quaisquer operações matemáticas, mas não limitando a utilização de apenas 4 quatros. Um de seus alunos apresentou para o número 15 a seguinte expressão numérica. E aí trouxe essa expressão. A expressão dada pelo aluno para o número 15 está correta, incorreta porque valia 6, incorreta porque valia 9 e assim por diante. E de novo aqui, pessoal, de novo ele pegou um livro, né? Pegou o autor Boller, fez toda a introdução e no fim, o que ele quer saber? Quanto que vale essa expressão? Se valer 15, está correto. Se valer 6, 9, 87 ou 12, temos as alternativas aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos resolver. Começando aqui, o mais importante entre expoente, que nós temos raiz, multiplicação, divisão, nós temos subtração, adição e fatorial, o mais importante de todos vem ser o fatorial. Então, vou começar pelo fatorial aqui. Em que 4 fatorial é o quê? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Você pega o 4 e multiplica até chegar no 1, os seus antecessores. E 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 2, 24. Vezes 1, 24. Menos. Aqui também já dá para fazer, porque eu só tenho uma multiplicação entre duas operações de subtração e adição. Então, posso estar já multiplicando aqui, ó. 4 vezes 4, 16. Mais, olha aqui, raiz quarta de 4 elevado a 4. Então, você pode estar cortando o seu índice da raiz com seu expoente, já que eles são iguais. Ah, mas professor, se eu levar 4 a 4, que vai dar 256, tirar a raiz quarta vai dar 4 do mesmo jeito? Só que não seria mais ou menos 4? Não. Raiz é sempre positiva. Ela só fica positiva ou negativa se você tivesse uma equação quadrática. Então, aqui, ó, é positivo, ponto final. Menos. Agora, no numerador, eu tenho que utilizar a ordem dos operadores. 4 vezes 4, eu vou fazer antes da subtração. Então, 4 vezes 4 é 16, certo? E aí, agora sim, eu vou ter que fazer primeiro a subtração para depois a divisão. Bem, eu vou seguir aqui, ó. 4 menos 16 dá menos 12, dividido por 4. E aí, vejam só, menos, menos, menos com menos, mais. E 12 dividido por 4 dá 3. Bom, então toda essa partezinha aqui, nosso último minuendo, né, que se transforma numa parcela lá embaixo, eu resolvi aqui na nossa coluna da direita. E assim é só pegar todo mundo e ir executando. 24 menos 16 dá 8. E 8 mais 4 dá 12. E 12 mais 3 dá 15. Perfeito, o aluno acertou, está correta. A alternativa, a letra A. Então, essa aula aqui eu mostro na nossa aula de expressões, na nossa parte 4 da aula 1 do módulo 1, tá? No nosso módulo 1 ali eu já mostro isso para vocês. A única coisa, logicamente, que você não vai encontrar lá é fatorial nessa aula de expressão, tá? Porque você vai encontrar fatorial lá no nosso módulo 3, tá? A gente tem uma aulinha que fala só de fatorial. Assim como no módulo 1 a gente tem uma aula que só fala de radiciação, tá certo? Então, tá aí para vocês a questão número 25, alternativa A. Bora para a questão 26. De novo aí um autor possivelmente, né? Em matemática, mídias digitais e didática do Gravina esse daqui, tá? Tripé para a formação de professores de matemática 2002, organizado por Gravina, entre outros, o seguinte problema apresentado como atividade de classe para os alunos. Um posto de gasolina vende combustível a R$ 2,75 litro. Quanto um cliente vai pagar se comprar 6 litros? E se comprar 12 litros? E se abastecer 30 litros? E se tiver R$ 10 para abastecer, quantos litros vai comprar? Com R$ 60, quantos litros se pode comprar? Se alguém gastou R$ 95 para completar o tanque, quantos litros gastou? Ou seja, deu diversas perguntas.
né, para gente? Dentro de uma situação, tem várias perguntas. Qual delas será que ele quer saber? Admita que o tanque de combustível de um carro que tem capacidade de 50 litros esteja com X litros. Quando uma pessoa vai abastecê-lo no posto de gasolina, indicado no problema proposto por Gravina, entre outros, com zero menor do que X menor do que 50, então nota que o X aqui está entre 0 e 50, porque o carro só cabe 50 litros, perfeito, e que a pessoa pague o combustível com uma nota de R$ 200. Uma fórmula que fornece o valor de Y em reais, essa pessoa vai receber de troco, ao completar a capacidade do tanque do carro com gasolina, para qualquer X no dado intervalo e aí vem. Gente, de novo uma pergunta de um autor, do Gravina. Eu já tinha falado para vocês nas outras aulas, e apesar do nosso curso ter ali toda a resenha, todo o resumo dessa obra, essa obra sempre vem trazendo geometria analítica, porque é uma obra que o Gravina propõe para a gente usar de softwares para mostrar as imagens para os nossos alunos, certo? Então, ou seja, quando você vai colocar e vai fazer o desenho, muitas vezes você vai utilizar de retas, ou de parábolas, ou de circunferências, círculos. Então, você precisa saber colocar a equação desta função, tá bom? Então, você precisa estar sabendo de função. Veio Gravina? Questão de função, tá bom? E aí, muito bem. E aí, gente, por técnica de chute, tá? Eu falaria assim, ele quer saber o Y, que é o troco, tem que ser R$ 200, que é o que ele paga, menos alguma coisa. Aí eu falava assim, eu acho que tem tudo para ser a letra B. Só que aí a gente tem que se atentar com uma coisa. A gente tem um intervalo, né? Então, significa o quê? Será que esses R$ 200 encheria todo o tanque? Ou eu não precisaria de R$ 200 para encher o tanque? Ou daria certinho? Não sei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o litro do combustível, que é de R$ 2,75, e multiplicar por 50 litros. Vamos ver quanto que ele gastar, tá? Então, eu vou pegar aqui 2,75 vezes 50. E aí temos 5 vezes 5, 25, vai 2, 5 vezes 7, 35, mais 2, 37, e 5 vezes 2, 10, mais 3, 13. Temos duas casinhas decimais, tá aí. Olha só que exercício maldoso com a gente. Note que para encher o tanque, se o tanque dele tivesse vazio, ele gastaria R$ 137,50. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Isso que ele gasta para encher o tanque. Então, de qualquer forma, o troco dele, no mínimo, seria de quanto? De quanto que seria o troco dele no mínimo? Então, olha só, ele tem 200. Imagine que ele encheu o tanque, gastou 137,50. Então, no mínimo, a gente vai ter aí exatamente R$ 62,50. Então, no mínimo, o troco dele vai ser de R$ 62,50. Se eu estou falando no mínimo, quer dizer que ele vai ter isso ou mais. E aí, ó, a gente já mataria a alternativa. Mas eu vou chegar nisso para vocês. Vou explicar detalhadamente. Veja só o gráfico. A gente diz, vamos desenhar. Aqui está o Y, aqui está o X. Então, aqui está os litros que ele vai colocar de combustível e aqui está o troco. Então, se ele não colocasse nenhum litro, se ele colocasse 0 litros, que é exatamente quando X é zero, ele teria que receber um troco, tá? De quanto? Professor, ele receberia ali os 62,50 se ele colocasse o volume máximo. Então, ele tem que partir de 62,50. E aí, quanto mais litros, né, a gente vai tendo um troco aí diferente, certo? Ou quantos litros faltam, né, melhor dizendo. Com 50 litros, daria aí os seus R$ 200, certo? E aí chegaríamos, tá bom? Aqui nós temos uma reta crescente, por isso 2,75. Então tá aí, ó, 2,75. Professor, ficou confuso o nosso X, mas por que que ele cresce? Se ele vai colocar 50 litros, por que que ele vai ter mais de troco? Então vamos lá.
Você tem que entender quem era o X, tá bom? Esteja com X litros. Então, ó, se ele está com X litros, aqui significa que ele tem 0 litros no tanque. Ele tem 0 litros no tanque. Se ele tivesse 50 litros no tanque, concorda que ele não colocaria nada de combustível? Já estava cheio o tanque. Se ele não colocar nada de combustível, ele tem que receber R$ 200. Por isso, pessoal, a grande jogada aqui, se você entendesse, esteja com X litros, imagina só, se ele tivesse com 50 litros, ele teria que ter R$ 200. Portanto, era só você ter jogado 50 em todas as suas equações aqui, ó, e ver qual delas que daria 200. Só teria a alternativa D, pelo que eu estou vendo, tá? Só daria certo com a alternativa D. Por isso, a alternativa D como correta. Essa era a grande jogada. E aí eu estou mostrando para vocês, porque eu recebi muitos comentários na prova de fevereiro e na prova de janeiro aqui no canal. O pessoal falou assim, professor, e o tempo para fazer essa prova? Você provou de 40 questões, levou mais de 5 horas. Né? A gente tem que fazer 60, essas 40 e mais 20. Eu estou aqui explicando. Mas eu estou aproveitando essa prova de março para te dar técnica, tá? Porque imagina só, você fala, era só colocar 50 e analisar. A gente está falando de uma prova de professor de matemática, certo? Aí você fala assim, olha, 50 vezes 2 já dá 100, né? Ou seja, vai dar um número maior que 100, mas 150 vai dar mais do que 250, tá fora. Aqui é 200 menos alguma coisa. Gente, tá fora também, porque vai dar menos do que 200. 62,50 menos alguma coisa. Vai dar menos do que 62. Lógico que menos do que 200. Essa daqui a gente faria a conta, porque teria que confirmar. E essa daqui, ó, 137,50 menos 2,75 vezes 50, vai dar um valor abaixo de 137. Está fora também. Então, já por eliminação, você gastaria 1 minuto nessa questão. Certo? É caso da gente interpretar. Tem Estou já dando as dicas. Só por conta disso, já mereço o like, hein, pessoal? Já é a terceira questão que eu mostro para vocês como fazer rapidinho. Então, deixem um like aí, por favor, para que possa chegar a mais pessoas esse vídeo. Vamos para a questão 27. Em Lógicas e Conjuntos 2008, do Cunha, né, apresenta uma tabela verdade além do diagrama de árvore. E, deixa eu aumentar aqui a tela para vocês e para mim. Além do diagrama de árvore, a ela correspondente. Para uma proposição composta, A, razão, ABC, sendo ABC proposições simples, como indicado a seguir. Então, ele fez uma tabela verdade, tá? E fez um diagrama de árvore. Primeiro, eu posso ter verdade ou falso. A partir de quando eu chego na proposição B, tenho novamente verdadeiro ou falso, tanto em cima quanto embaixo. E na proposição C, a mesma coisa. E assim acontece na tabela verdade. Bom, temos aí 8 possíveis combinações. Observe a tabela apresentada que os valores de V e F se alteram de 4 em 4 para a proposição A. Olha aqui, ó, temos 4 Vs, né, na proposição A, temos 4 Vs e 4 Fs. Perfeito. De 2 em 2 na proposição B, 2V, 2F, 2V, 2F. Perfeito. E de 1 em 1 para a proposição C. Perfeito. VF, 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 VF. Tá. Ele só explicou a tabela para a gente. Me facilitou o que eu vou explicar para vocês. Tá? Questão 27. Considere agora uma proposição composta. A com Azinho B, C, D, E, F, G. Sendo A, B, C, D, F, G proposições simples. De acordo com o livro de Cunha, e admitindo que x seja um número de linhas da tabela verdade de A, e que nessa tabela os valores V e F se alternem de y em y para a proposição F, então x mais y é igual a... Gente, o que ele está falando aqui? Pelo amor de Deus, não entendi nada. Então vamos lá, com calma, pessoal. Primeiro eu quero falar de novo do livro. De novo, esse livro eu falei, pessoal, gente, só dá uma olhadinha na resenha que eu publiquei para vocês no curso, tá? E de restante, vai lá no nosso módulo 3 de lógica, tá? Onde eu só trago o raciocínio lógico. Isso daí já está na nossa segunda aula, onde eu trabalho proposição composta. E aí eu digo uma coisa para vocês.
Quantas linhas eu tenho que ter quando eu faço uma proposição composta? É só você ver quantos indicadores lógicos você tem. Se você tiver 3, como era o caso aqui do exemplo, é você pegar o 2 e elevar ao cubo. E daí dá 8, né? Pode ver que a gente ficou com 8 linhas. Se é nesse caso aqui, nós temos, opa, coloca aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui, nós vamos ter 2 elevado à sétima linhas. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128. Isso mesmo, pessoal. A gente teria 128 linhas, certo? E aí, ele fala, admita-se o x seja o número de linhas da tabela verdade A, e tá aí, né? Se ele é um número de linhas da tabela verdade, eu já achei o valor do x, tá? Eu já achei o valorzinho do x, que vale 128. Ele queria x mais y. O x vale 128. Pois bem, já fiquei entre duas alternativas, entre a alternativa B e a alternativa D. Agora vamos entender o y. E os valores B e F se alternem de y em y para a proposição F. Nota o seguinte, pessoal, nota o seguinte. Lá na nossa tabela, ele deu o exemplo. A última proposição se altera de 1 em 1. É um V, um F. Um V, um F. Na penúltima, 2 Vs, 2 Fs. 2 Vs, 2 Fs. Altera de 2 em 2. A antepenúltima, de 4 em 4. 4 Vs, 4 Fs. Aqui de 8 em 8. Aqui de 16 em 16. Aqui de 32 em 32. E aqui de 64 em 64. Tanto que no azinho, na minha primeira proposição, você vai ter 64 linhas que ele começa com verdadeiro e as últimas 64 como falsa. Tanto que fecha 64 mais 64 em 128. Perfeito? E como ele perguntava aqui, essa alternação, ó, eles alternem de y em y para a proposição f, então você vem no f, o f valia 2. Então, y vale 2. E 128 mais 2, está aí o nosso 130. Portanto, a alternativa correta, letra B de bola. Agora para a questão 28, nossa oitava questão aqui. Bora lá, vamos ver o que ele traz. A professora pediu que seus alunos indicassem verdadeiro V ou falso F para as seguintes afirmações. Vamos lá. A soma de dois números racionais sempre terá como resultado um número irracional. Gente, nós temos uma linha de conjuntos numéricos que eu trago para vocês lá no módulo 3, se eu não me engano, que eu só falo isso para vocês, tá? Números racionais, irracionais e assim por diante. E já caiu isso na prova passada, tá? E eu acho que, se não me engano, até deve ter sido a mesma frase aqui, tá, pessoal? Então, ó, a soma de dois números irracionais sempre, tem que ficar de olho nessa palavra, terá como resultado um número irracional. Errado. Soma dois números irracionais. Raiz de 2 menos raiz de 2. Professor, é para somar, não subtrair. Ah, então tá bom. Então vamos somar. Soma raiz de 2 menos raiz de 2. Você está somando dois números, um positivo e outro negativo. Tá tudo certo. E quanto que é raiz de 2 menos raiz de 2? Zero. Zero é um número irracional? Não. Então isso acontece sempre? Não. Acabei de dar um contra-exemplo. Dei um contra-exemplo, é suficiente para ser errado. 2. Se um número inteiro positivo é múltiplo de 33, então ele não pode ser divisível por 13. Gente, errada, muito errada. Ele trouxe números aí que vai fazer, não sei se vocês fizeram essa prova, mas que faz muita gente ficar 13, 26, 39. Ah, o 33 não está na tabuada do 13, então isso está certo. Gente, errado, porque ele está falando número inteiro positivo múltiplo de 33. Que número múltiplo de 33? Qual você quiser. Então, da tabuada do 33. 33, 66, 99, 132, 165, 198 e assim por diante, tá? Então, qualquer número desses, ele não vai ser divisível por 13? Errado. Vai ter um número, muitos números, que vão ser divisíveis por 13. Por exemplo, faz 13 vezes 33, dá 330 mais 99, 330.
mais 99, 429. O 429, por exemplo, de novo pegando o exemplo, ele é múltiplo de 33 e ele também é divisível de 13, tá bom? O 13 é um número divisível dele. Então, está errado. Quando ele diz ele não pode ser divisível. Acabamos de achar um número que pode ser divisível. Então, errado. Terceira, a representação decimal raiz de 2 é uma dízima periódica? Não, já citei aqui no vídeo de hoje, pessoal. Raiz de 2 é um número irracional. Irracional é uma dízima? Sim, porém não periódica. Entenda essa palavra, periódica. Vem de período. Período é tempo. Tem repetição. A raiz de 2, se você pega a sua calculadora, coloca 2, clicar em raiz, acha uma sequência numérica dela. Não tem, tá bom? Agora, pega, por exemplo, o seu número 11 e divide por 3 na sua calculadora. Você vai ver que depois ele começa a se repetir, né? Todos os números depois da vírgula. Tem repetição. Aí 11 terços seria a dízima periódica. Aqui, isso daqui seria não periódica. Portanto, errada também. Será que vai dar tudo errado, pessoal? Vamos lá. Na quarta, se o comprimento de uma circunferência é um número racional, seu diâmetro também será um número irracional. Errado. Irracional. Por quê, professor? Me explica, eu não entendi nada dessa daqui. Então vamos lá. Vamos lembrar que o comprimento nada mais é do que 2 vezes π vezes o raio. Aqui ele está relacionando o diâmetro. E o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, 2 vezes o raio é o diâmetro. Vamos colocar assim, então, nossa fórmula. Comprimento igual π vezes diâmetro. Ele falou que o comprimento é um número racional. E aí você vai passar o π que está multiplicando, dividindo. E aí o seu diâmetro vai dar comprimento dividido por π. Aí você vai estar dividindo um número racional por um número irracional. Isso daqui, racional inteiro, né? Dividido por irracional, sempre vai dar irracional. Não tem jeito, porque este número aqui, ó, não tem sequência. O racional existe uma sequência. Sequência, o não sequência da não sequência. Bom, então a 4 também está errado. Vixe. 5, tô achando que vai dar nenhuma aqui, tá? Porque se ele colocar nenhuma, nenhuma seria a parte mais difícil. Uma seria se você errasse duas questões, você acertaria. Vamos ver. Vamos brincar aqui, vai. Sendo x um número real positivo, x² pode ser um número real positivo menor do que x. Tá certo. Nota que ele falou pode ser, ele não falou sempre. Ele falou pode ser. Então, basta eu ter um exemplo concreto que eu acerto o problema. Um exemplo, fala que o x é igual a 0,1. Aí fala que o x² vai ser quem? Vai ser 0,1 ao quadrado. E 0,1 vezes 0,1 dá 0,01. E aí, quem que é maior, pessoal? Quem que é maior? Vou trazer aqui para vocês. Olha só, 0,1 ou 0,01? 0,1, ele é maior. E quer dizer, então, que 0,01 é menor. É só trazer para dinheiro, né? O de cima deu 10 centavos e o de baixo 1 centavo. 10 centavos é mais, né? Então, isso serve para todos os x's que forem menor do que o módulo de 1, tá? Acontece que o x² ser menor do que x. Tá bom? Basta acontecer isso daí. Tá bom? Então, o que nós temos? A 5 está correta. E aí vem a pergunta, né? Quantas das 5 afirmações são verdadeiras? Apenas uma. Apenas uma delas. A letra B. E aí, gente, por que eu falei que seria legal vir a letra E em uma delas? Porque aqui, imagine que você fez a prova e você julgou errado. Vamos supor que você falou que a 2 era verdadeira, mas falou que a 5 estava errada. Você acertou a questão, né? Então, se você errasse a 5 com mais uma das outras 4 que você possa ter colocado errado, você vai acabar acertando a questão. Tá? Então, é exatamente por isso, tá? Que eu imaginei que pudesse ter todas erradas, mas não, tem uma delas. A Unesp não foi tão ruim assim com a gente. Vamos para a questão 19. Que figura é essa? Vamos lá.
O triângulo escaleno PQR foi desenhado em uma folha formada por triângulos equiláteros, de lado 1 centímetro, e losangos de lado 1 centímetro, conforme mostra a figura a seguir. Sendo assim, a área do triângulo PQR em centímetros quadrados é igual a... Deve ter dividido por 2, tá, pessoal? Porque se eu falo de triângulo equilátero, tem a altura é dividido por 2, a área é dividido por 4, tá? Por técnicas de chute, eu já ficaria entre letra B e letra D, tá? Mas vamos lá, um exercício bem complicado. Deixa eu confirmar se era triângulos isósceles. Tá aqui, triângulos equiláteros. Perfeito, melhor ainda. Agora me facilita muito a vida, triângulos equiláteros. Por quê, professor? Eu quero achar a área. Qual área eu quero achar? Essa área aqui em verde. E aí eu mostro na nossa segunda aula do módulo 2, eu trago a área para vocês. E aí eu mostro uma técnica muito legal. E a gente conseguir, né, pegar uma figura muito chata de se calcular, como essa em verde, e achar outras áreas que vai nos deixar mais fácil. Como assim, professor? Isso daqui, ó, pessoal. Vejam só esse trapézio em azul que eu desenhei. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse trapézio em azul, achar a área dele. Depois que eu achar a área dele, eu vou achar a área em amarelo, vou achar, sei lá, a área em vermelho e vou achar a área em laranja. Porque se eu pegar o azul, tirar o amarelo, tirar o vermelho e tirar o laranja, sobra exatamente o verde, que é o que eu estou procurando. Tá bem? Então, essa vai ser a minha ideia deste exercício. Tá bom? Só que para calcular a área do trapézio, eu tenho que fazer base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Só que quem que é a altura do nosso trapézio? Seria a diagonal maior do losango. Tá? Mas só que mais do que isso, pessoal, mais do que isso, é a gente conseguir ver, tá? Vou traçar aqui uma reta para vocês, para ficar mais fácil. Não tinha essa reta na VUNESP, mas você tinha que tracejar ali, só para ficar um pouquinho mais fácil depois, tá? É o seguinte, ó, se você tem aqui um triângulo equilátero, que ele falava no exercício, e esse triângulo equilátero tem todos os lados iguais, é 1. Ou seja, a altura do triângulo equilátero nada mais é do que L raiz de 3 sobre 2. No nosso caso, o lado do triângulo é 1. Então, a altura desse triângulo aqui, ó, é 1 raiz de 3 sobre 2. Se eu pensasse na altura do losango, é 1 raiz de 3 sobre 2 em cima, 1 raiz de 3 sobre 2 embaixo, né? Que dá o total de raiz de 3, certo? Então, vem daí a nossa altura. Professor, eu não lembro disso. Gente, vai partir pela trigonometria. Coloca 60 graus, faz 90 aqui, né? E faz seno e cosseno aí para estar achando a altura do seu triângulo, caso a gente não lembrasse. Bom, mas isso eu coloco lá na nossa primeira aula de geometria, quando eu falo de triângulos, tá bem? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui esta operação. Vou calcular, então, a área total. Vou usar as forcinhas aqui, ó. Área total. Base maior. Então, essa base maior aqui, 1, 2, 3, 4, 5 centímetros, mais 1, 2, 3 centímetros da base menor, vezes a altura, que no caso é raiz de 3, dividido por 2. E aí vai dar 5 mais 3 dá 8, 8 mais 3, 8 dividido por 2 dá 4. Portanto, a área total, 4 raiz de 3. Está aí a área total em azul. Vamos partir para a área que eu tinha feito em vermelho. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Área em vermelho. Essa área aqui, ó. Vamos tentar entender melhor ela, tá? Que aqui às vezes causa um pouquinho de dúvida aí nos candidatos e até nos professores. Vejam só, como que figura é essa? Um triângulo. Como que eu acho a área de um triângulo? Base vezes altura. Então, a base você já tem, que é de 2 centímetros aqui. E aí, a altura? A altura tem que ser sempre perpendicular à sua base. Então, como se trata de um triângulo obtusângulo, a gente vai estender a nossa base até que se faça 90 graus com altura.
e, de novo, a altura vai dar os mesmos raiz de 3. Então, vamos lá. A área, que eu vou chamar aqui de área 1, em vermelho, vai ser base, que é 2, vezes a altura, que é a raiz de 3, dividido por 2. Lembre que esse dividido por 2 é da fórmula da área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Portanto, 1 raiz de 3. Já achei a área em vermelho. Vamos achar agora uma outra área. Eu vou fazer verde, eu já usei, azul eu já usei. Vamos usar um preto aqui. Esta área aqui, ó, eu vou chamar de área 2. Bem, área 2. Nota que ela tem base 1, e aí vai ter altura, ó, mesma coisa, que é um obtusângulo. Eu estendo a minha base para fazer 90 graus, e agora aqui, ó, é a altura apenas de um triângulo retângulo. Então, aqui a altura é raiz de 3 sobre 2. Bem? Então, vamos achar essa área 2 aqui em preto. Base, que é 1, vezes altura, que é raiz de 3 sobre 2, e dividido por 2 pela fórmula do triângulo. Bom, 2 é da fórmula do triângulo e o outro 2 é por conta da altura. E assim ficamos. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 e 2 vezes 2 dá 4. Agora falta achar uma área ainda lá em cima para poder tirar. Vamos usar em roxo aqui, ó. Opa. E aí essa área em roxo, nós vamos ter uma base de 5 unidades e uma altura, né, de apenas um triângulo só, que é o raiz de 3 sobre 2. Então, essa área 3, que eu vou fazer aqui no cantinho para vocês, ó, então é uma base de 5, uma altura de raiz de 3 sobre 2, dividido por 2, por conta da área do triângulo, da fórmula da área. E assim ficamos com 5 raiz de 3 sobre 4. Perfeito? Agora eu consigo achar a área do que eu quero, que é a nossa área verde, a área do nosso triângulo PRQ, ou PQR, tanto faz. Bom, então a área do PQR, quem que é? É a nossa área total menos a área 1 menos a área 2. Vamos colocar aqui com as corzinhas para depois até me facilitar aqui, facilitar para vocês na hora que estiverem anotando aí. Bem? Então vamos lá. Área total, 4 raiz de 3. Menos área 1, 1 raiz de 3. Menos área 2, raiz de 3 sobre 4. E área 3, 5 raiz de 3 sobre 4. Muito bem. Aí, nessa equação, vou tirar o MMC de todo mundo. No caso, MMC entre 1 e 4 só, né? Que é 4. Passo o tracinho. E bora lá, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá bom? Tá 4 aqui embaixo, tá, pessoal? E aí, 4 dividido por 1, 4 vezes 4, 16, raiz de 3, menos 4 por 1, 4 vezes 1 dá 4, 4 raiz de 3, 4 por 4 dá 1, raiz de 3, e 4 por 4, 1 vezes 5, 5 raiz de 3. Não me corte denominador aqui. Por que não? Porque a gente só tirou de um lado da equação. Para você cortar o denominador, teria que ter tirado dos dois lados da equação. Bom, então não corte. Muito bem, agora é só adicionar ou subtrair os nossos coeficientes das raízes. 16 menos 4, 12, menos 1, 11, menos 5, dá 6. Portanto, 6 raiz de 3 sobre 4. Dá para simplificar por 2. 6 dividido por 2 dá 3. E 4 dividido por 2 dá 2. Simplifiquei por 2 ali. Então, ficamos com 3 raiz. Opa, 3 raiz de 3 dividido por 2. Tá bem? E 3 raiz de 3 dividido por 2, nós temos aqui na alternativa a letra D de dado. Ufa! Chegamos na alternativa, a letra D de dado. O exercício é bem trabalhoso, tá? Até poderia ver, a gente está fazendo de forma diferente, será? Só se eu achasse o ângulo, viu, pessoal? Porque não teria muito que a gente está fazendo, só se eu fizesse
um trapézio ainda menor aqui, ó. Poderia ter feito esse trapézio menor ainda, sem pensar no vermelhinho. Talvez a gente ganharia um pouquinho mais de tempo, tá? Aí eu não precisaria pensar na área 1. E a área total, logicamente, daria um pouco menor do que já deu. A gente pudesse ganhar um pouco de tempo, tá? Então, só mostrando aí para vocês uma das formas. E bora para a última questãozinha deste bloco. Lembra que eu já falei para vocês da questão 31 a 40, 41 a 50, 51 a 60, tem no link aqui embaixo. Bom, vamos lá. Um poste retilíneo de altura AB está fixado perpendicularmente ao chão plano por um cabo de aço CD, com D sendo ponto médio de AB e alfa sendo a medida do ângulo agudo que o cabo de aço esticado forma com o chão, como mostra a figura a seguir. Se o cabo for CD substituído por um cabo CB, o ângulo agudo de medida igual a beta será formado entre CB e o chão, necessariamente será tal que, e aí vem as alternativas, né? Beta igual 2 tangente de alfa, beta igual tangente de 2 alfa, tangente de beta igual 2 tangente de alfa, e assim vai. Ou seja, eu já sei que eu vou ter que trabalhar com tangente, tá? Mas vamos supor que eu não tivesse olhado, então, as alternativas. Vamos entender o que o exercício está falando. Ele me trouxe aqui um cabo CD e, em relação ao chão, temos um ângulo alfa. Aí, o que ele me falava? Se o cabo CD for substituído por um cabo CB. Então, eu teria que fazer aqui um cabo CB. Muito bem. O ângulo agudo de medida seria igual a beta. Então, eu teria um ângulo beta aqui. Um ângulo beta. Muito bem. E o chão. Aí ele faz a comparação de alfa com beta. Muito bem, pessoal. Notem uma coisa. Ele também me falava, o ponto principal que eu li aqui, o ponto médio. Cadê esse ponto médio que eu tinha achado? Sendo D o ponto médio. Ele trouxe aqui, D sendo o ponto médio. O que é o ponto médio? Está no meio do caminho, está dividindo a sua reta em duas partes iguais, o seu segmento de reta, melhor dizendo, em partes iguais. Então, se, por exemplo, de A até D vale X, de B até D também vale X, certo? E aí, ó, eu posso usar, sei lá, vou usar CA como Y. E aí, veja que independente do triângulo que eu usar, se for usar o ACD ou o ACB, eu só tenho algo em comum na sua vertical e na sua horizontal. Se eu for trabalhar primeiro com alfa, que é o que eu vou dizer, vertical, cateto oposto. E a horizontal aqui, quanto ao alfa, é o cateto adjacente, tá? Até porque a hipotenusa do meu triângulo retângulo é sempre oposta aos 90 graus. Se eu trabalhar com cateto oposto e cateto adjacente, é tangente. Tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, tangente de alfa é igual. Quem que é oposto a alfa? O alfa só vinha até o D. Então, era somente o x, dividido pelo cateto adjacente, que é o y. Ponto final. Deixa assim, tá? E aí vamos para o beta, tangente de beta. O beta agora é o triângulo grandão. Então agora o beta vê quem? Ele vê esses 2x, certo? Ele vê do A até o B, então ele está vendo 2x. Esse é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que no caso é y. Muito bem. Agora, olha só que bacana, pessoal. Essa questão é um pouquinho mais rápida, né? Nota que x dividido por y é igual ao tangente alfa. Então, é só você vir aqui, ó. Quem que é x dividido por y mesmo? Que eu acabei de falar para vocês. X dividido por y é tangente alfa. Então, ó, continua aqui, ó, tangente beta igual a 2. Isso daqui já estava, né? Está aqui em vermelho, ó. Tangente beta igual a 2. E x dividido por y é tangente alfa. Pronto, acabou. Tangente beta igual 2 tangente alfa. E aqui a gente tem... Opa, ó o professor vacilando aqui. Quase que eu marco besteira. Alternativa correta, letra C de casa. Certo? Então, pessoal, se você quiser participar do nosso curso com a gente, inclusive essa questão 30, está na nossa linha do módulo 3, tá? Não, módulo 2, desculpa, em trigonometria, tá? Tá tudo bonitinho, tem um exercício até semelhante a esse, tá? Que em vez de eu andar na diagonal, eu ando na horizontal,
tá certo? Tem um exercício assim lá, que eu já propus para o pessoal fazer, que eu comento em vídeo. Então, se você quiser estar participando do curso, tem o link aqui embaixo para você já estar aderindo. Você pagar no Pix ou no cartão, você já tem acesso imediatamente, tá bom? Ou se tiver alguma dúvida quanto a ele, quiser estar discutindo aí comigo, pode estar me chamando aqui, certo? E das questões 31 a 60, continuação, tem o link aqui também na descrição do vídeo. Só acessar para continuar os seus estudos, tá certo? De restante, pessoal, muito obrigado pela confiança, muito obrigado por ter chegado até aqui e te aguardo aí no próximo. Até mais.